estava aqui no último domingo vai se lembrar, e quem não estava, eu vou dar uma pincelada brevemente aqui, dizendo a vocês o seguinte, que a multiplicação dos pães era um evento muito interessante. E eu disse para vocês que se nós estivéssemos lá naquele momento, nós estaríamos olhando para os cestos, né? Eu particularmente estaria com os olhos fitos ali no cesto, para ver como que funcionava aquele negócio da multiplicação. Como é que acontecia a multiplicação? Se quando saía um pão, 2 novos surgiam, qual que era o esquema ali? Como que acontecia aqui? E eu disse para vocês que, a despeito do milagre, que foi algo impressionante, existe algo muito importante acontecendo ali que está por trás dos bastidores, longe dos holofotes. É o que Jesus estava ensinando através da multiplicação dos pães. Lembra que eu falei isso? Falei que nós somos imitadores de Jesus. Porque quando Jesus nos ensina, quando Jesus fala, quando Jesus nos orienta, quando Jesus diz é assim, vocês ouviram isso no passado, eu porém vos digo assim, Jesus está querendo causar em nós algo tremendo, uma transformação de modo que nós não fôssemos apenas ouvintes, testemunhas do que Ele falou, mas nós nos tornássemos o quê? Seus imitadores. Jesus busca imitadores, pessoas que imitem a Ele. Pequenos cristos, cristãos que seguem os passos dele. Por isso que ele diz, olha, dessa vez não, dessa vez deem-lhes vocês algo de comer. Vocês precisam se envolver, vocês precisam agir, vocês precisam participar. Chega dessa história de olhar de longe e dizer, eu vi, eu estava lá. E essa foi a primeira parte. E eu prometi para vocês que hoje nós íamos continuar falando sobre esse tema. E o que implica ser um imitador de Jesus? Uma outra coisa que implica em ser um imitador de Jesus não diz respeito somente a fazer aquilo que ele fazia. Jesus ia, a gente vai. Jesus volta, a gente volta. Jesus ora, a gente ora. Jesus agradece, a gente agradece. Mas existe uma outra coisa. É fazer o que Jesus fazia, imitar o que Jesus fazia, pela mesma maneira, pela mesma razão, pelas mesmas circunstâncias que ele fazia, pela mesma motivação que Jesus fazia. Ou seja, em outras palavras, é imitar Jesus no que ele fazia, do jeito que ele fazia também. Do jeito que ele fazia. O texto aqui, ele diz para nós o seguinte, diz que eles estavam lá, os discípulos queriam dispersar a multidão, e Jesus então decide alimentá-los, diz, deem-lhes vocês mesmos de comer. Aí você pergunta para Jesus assim, Jesus, por que nós vamos fazer isso? Jesus, por que nós vamos fazer aquilo? Por que nós precisamos ir para Jerusalém agora, Jesus? Se você perguntasse para Jesus, por que tu fazes o que faz? Ele ia responder provavelmente como está lá em João capítulo 5, verso 30, onde ele diz assim, por mim mesmo nada posso fazer, e julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então se você perguntasse para ele, ele ia dizer o seguinte, existe um fator em tudo que eu faço, e esse fator está relacionado à obediência. Olha que palavra desconfortável para nós nos dias de hoje. Obediência. Queridos, existe um mistério na Trindade. Na pessoa de Jesus, enquanto Filho, e na pessoa de Jesus, enquanto Ele, Deus, sendo a única pessoa. E eu não quero entrar nesse assunto aqui agora, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que enquanto homem, enquanto entre nós, Jesus em tudo fez, Ele obedecia ao Pai. E Ele sempre deixava isso claro. Para vocês terem uma ideia, em determinado momento, diz o texto lá de Marcos capítulo 1, de 35 a 38, que Jesus se retira de noite para orar. Eu vou ler para vocês. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, Senhor, estão te procurando.
Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. O texto não nos deixa claro quantas e quais foram as circunstâncias que Jesus teve uma orientação do Pai de ir a um lugar a outro. Eu não consigo dizer para vocês com precisão, Jesus foi àquele lugar porque ele tinha que passar por lá. Ou não, Jesus foi por lá porque Deus, você tem que ir, tem algo para realizar lá. Eu não sei qual que era a orientação dele nesses casos. Mas uma coisa é fato, que aparentemente quando Jesus orava, quando Jesus falava com o Pai, ele tinha uma direção do que fazer. Quer seja pelo senso de missão, ou quer seja por uma orientação direta, eu não sei como é que isso funcionava, não quero entrar nessa seara, mas o fato é que Jesus era obediente ao Pai. Então, se nós, enquanto igreja, quisermos imitar Jesus, não dá para deixar a obediência de fora. E sabe por que isso é muito grave nos dias de hoje? Porque entrou nos dias de hoje uma palavrinha que tem norteado as nossas decisões, tem norteado as nossas direções, tem norteado como nós gastamos o nosso dinheiro, tem norteado como a gente gasta nosso tempo, a nossa vida religiosa, aqui dentro e fora, que é a palavra sentir. A palavra sentir, Ricardo, ela tem sido dominante das nossas decisões nos dias de hoje. Fazemos se sentimos. Se não sentimos, não fazemos. Eu senti de fazer. Por que você fez? Eu senti de fazer. E por que você não fez? Sabe, eu não senti. Não senti que tinha que fazer. Onde é que está a reflexão? Onde é que está aquela questão de nós olharmos para uma necessidade, olharmos por um senso de missão ou por uma necessidade que precisa ser atendida, a despeito do que a gente sente ou deixa de sentir, e a gente ir lá e atender, e servir, e fazer o que Jesus faria, independente de nós sentirmos ou não, simplesmente por obediência. Jesus diz, supre, você supre. Jesus diz, faça isso e você faz. Queridos, hoje em dia, no púlpito do coaching moderno, você só faz o que te faz feliz. Você só faz aquilo que te agrada. Você só faz aquilo que te realiza. Você só faz aquilo que te faz feliz. Seja feliz, meu irmão. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você seja feliz em tudo que você fizer. Deus quer que você se sinta realizado. Aliás, é para isso que você está aqui, para se sentir realizado, para se sentir completo. O Evangelho é a boa nova de Deus. E a boa nova de Deus é que Deus quer te fazer feliz. Bobagem. Nunca vi no Evangelho de que ele fosse, que a vontade de Deus é nos fazer feliz. Mesmo porque a nossa felicidade, muitas vezes, ela vai em contramão com a vontade de Deus. Porque muitas vezes a nossa felicidade está ligada a certos prazeres e a certas práticas egoístas, egocêntricas. Vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida, que não tem nada a ver com o reino, tem a ver comigo, somente comigo mesmo. Existe uma maneira muito fácil da gente saber a quem a gente serve. A gente diz, servimos a Deus. É só observar aonde está o nosso compromisso. Nós estamos comprometidos a quê e com o quê? E compromisso não diz respeito àquilo que eu faço quando eu sinto ou não sinto. Compromisso é aquilo que eu faço ainda que haja dolo, ainda que haja perda da minha parte. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu frequento igreja evangélica desde 1995. Pode não parecer, mas eu não tenho 25 anos. Desde 1995. Né? E eu vou dizer para vocês. Igreja... Quem aqui é mais velho de igreja? Igreja é fácil? Frequentar a igreja é fácil? O que vocês acham? Eu vou dizer para vocês, frequentar assiduamente uma igreja é provavelmente uma das coisas mais difíceis que eu tenho feito nesses 27 anos de vida cristã. Seria muito mais fácil se eu não frequentasse uma igreja. Muito mais fácil. Obrigado. Você duas? Tá. Através do relacionamento que eu tenho com os meus irmãos,
eu aprendi muita coisa, aprendi a amadurecer. Se eu falar para vocês, vou contar uma coisa, vocês vão dizer se vocês acreditam ou não. Eu já vi muita coisa esquisita acontecer na igreja, mas essa aqui eu nunca vi. Se alguém falar para você assim, olha, você vai lá comigo? Aí você diz assim, eu vou. Tem que ter muita intimidade para acontecer o que eu vou dizer agora. Aí você fala assim para a pessoa, olha, posso passar na casa e te pegar? Pode. Tá bom. E se eu passar lá e você não quiser ir, falar, eu não vou mais, o que eu posso fazer com você? A pessoa fala, eu vou, pode confiar. Aí a pessoa diz assim para você, se eu chegar na sua casa e você falar, eu não vou como você já fez antes, eu vou tirar a cinta da minha calça e vou te dar uma cintada. O pastor André ali, fez isso. Fez ou não fez? Fez. E doeu. Eu era milíndrico, eu marcava e desmarcava, ele ficava doido comigo. Então, frequentar a igreja é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porém, eu tenho que dizer para vocês que na igreja eu fui pastoreado. Na igreja eu fui abraçado. E quando eu e minha esposa ficamos aborrecidos por alguma coisa, um momento da nossa vida, e falamos, não quero mais saber de igreja, eu vou ficar em casa. E no meu aniversário, o pastor André, o Leandro Risucci, acho que Romário, não lembro mais quem, foi na minha casa dizer, olha, viemos aqui te desejar um feliz aniversário, te dar um abraço e dizer que você é importante. Nossa, aquilo me pastoreou de uma maneira tão... E graças a Deus, de lá para cá, tenho tentado aí fazer o mesmo. Agora, eu tenho que ser honesto com vocês. Quando eu encontro pessoas por aí que não são cristãos ou que não frequentam igreja, sabe, cristão com esse rótulo, né, que a gente tem, e as pessoas falam mal de igreja, a igreja é tudo isso. Ou falam mal de membros de igreja, sabe o que eu penso na minha cabeça? Eu penso assim, esse cara não sabe metade da missa, metade. Porque a gente é bem pior que isso. A gente é. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, quando eu encontro uma pessoa, do outro lado, uma pessoa que frequenta a igreja, né? Aí eu falo, meu irmão, como que é a sua vida na igreja? Ele diz assim para mim, a igreja é uma coisa maravilhosa de Deus, é sempre agradável, é tudo muito bom, tudo muito gostoso. A igreja tudo é maravilhoso, as pessoas são todas maravilhosas. E lidar com pessoas na igreja é sempre muito fácil, é sempre muito bom. Quando a pessoa me fala isso, eu por respeito a ela não digo nada, mas aqui eu penso em três possibilidades. Três possibilidades. A primeira é o seguinte, essa pessoa começou a ir na igreja essa semana. Deve ter ido em 2 cultos no máximo. Eu tenho autoridade para falar, eu frequento a igreja. Segunda possibilidade é que essa pessoa é uma daquelas que entra na igreja, assiste o culto e vai embora, não conversa com ninguém. Está dizendo que tudo é maravilhoso? Ela não deve falar nem bom dia, nem boa noite, vai embora. Ou a terceira possibilidade, ela está mentindo mesmo. Está mentindo mesmo, porque não é. Igreja é difícil, não é? Às vezes a gente se fica insatisfeito, às vezes a gente fica aborrecido, tem gente legal, mas tem gente que é chata pra caramba, tem mesmo. Assim, faz parte, em todo lugar. Mas o que isso tem a ver com a lição dos pães e peixes? Eu vou dizer para vocês. Igreja é só um exemplo de muitas coisas que a gente podia utilizar. Apesar de todas as dificuldades que existem, de ter pessoas chatas, ter pessoas que são às vezes arrogantes, ter pessoas que são legais, tem pessoas que falam muito, tem pessoa que fala pouco, tem pessoa que é mão de vaca, enfim, apesar de tudo isso, nós ainda temos uma palavra de Jesus que diz, deem vocês eles de comer. Eu entendo o que vocês estão falando, é verdade tudo isso, nem tudo é maravilha, mas deixa eu dizer para vocês o seguinte, continuem, sejam igreja, no sentido mais profundo da palavra. Hoje em dia as pessoas ficam magoadas com a igreja, saem por aquela porta e não voltam mais. Aí vão procurar outra como se fosse um mercado, como se fosse um restaurante. Não resolvem os problemas. Não tem senso de convicção. Não tem senso de chamado. Não tem senso de que é pertencimento, do que é ser igreja. Essa semana eu recebi uma notícia no meu WhatsApp. E essa notícia dizia o seguinte, eu assisti a notícia todo dia, uma notícia muito forte, muito triste. Uma garota de 22, 24 anos, mais ou menos, bonita, lá nos Estados Unidos,
gosta muito de cachorro. O sonho dela é ser adestradora de cachorro. O vizinho tinha um canil e tinha 2 cachorros lá, um pitbull e um outro cachorro que eu não lembro a raça. E estava escrito assim, cachorro louco, cuidado. Numa distração dele, o cachorro escapou, entrou pela casa dela e durante mais de 30 minutos arrancaram a cara dela, o rosto dela. Arrancaram a orelha, arrancaram as bochechas, arrancaram os lábios, arrancaram o nariz, até ficar os ossos mesmo. E a polícia tentava entrar e não conseguia entrar naquela casa, porque os cachorros impediam. E a polícia de fora gritava, eles estão aí? E ela, com um pouco de força que restava, dizia, estão. Ela levou mais de 800 mordidas daqueles cachorros. A polícia conseguiu entrar, resgataram ela, levaram para o hospital, ela passou, se não me engano, 60 dias no hospital, vai passar por uma série de cirurgias e foi entrevistada. Aí vamos dar uma pausa aqui na história, eu vou dizer para você o seguinte, o que você espera de uma pessoa que foi atacada tão agressivamente por cachorros? E você falasse para ela, o que você pensa sobre cachorros? O que ela ia dizer para você? Coisa do diabo, né? Tem que exterminar, isso é perigoso. Mas quando perguntaram para ela quais são os seus planos daqui para frente, ela disse, eu quero continuar, eu quero adestrar cachorros, porque eu amo cachorros. E ela tinha 2 cachorros na casa dela. E eu acho fantástico isso, porque apesar do trauma dela, não mudaram a convicção do coração dela. Em outras palavras, não deixou que coisas difíceis, amargas, sofrimento, mudasse a sua convicção do que ela tinha que fazer na vida. E falta essa convicção muitas vezes em nós, a convicção do que nós somos chamados para fazer. A última coisa que eu quero falar para vocês. Quando Jesus estava lá, antes de fazer a multiplicação dos pães, a multiplicação é relatada em mais de um evangelho. Nós estamos usando aqui o de Mateus. Mas no evangelho de João, ele cita uma coisa que Mateus não cita. Ele diz assim, João 6, de 7 a 9, ele diz, 200 denários de pão, ou 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão Simão de Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Mais uma vez, por trás do milagre da multiplicação dos pães, existe uma lição muito importante para nós. Sabe qual é? Que imitar a Jesus é muito mais fácil quando a gente faz isso junto. A lição dos pães e peixes nos ensina que precisamos acabar com o individualismo. Acabar com o pensamento no próprio eu. Porque olha só, vocês acham que Jesus precisava dos pães e dos peixes para alimentar aquela multidão? Claro que não. Ele poderia muito bem ter feito cair pão do céu, peixe do céu, maná, o que ele quisesse. Ia brotar peixe da rocha se ele quisesse. Ele precisava dos discípulos? Claro que não. Mas se você for olhar, ele usou aquelas pessoas para fazer algo tremendo e sobrenatural. Sem o garoto não haveriam os pães e os peixes, humanamente falando. Sem os discípulos não haveria multiplicação. E sem os discípulos, ou melhor, sem Jesus não haveria multiplicação. E sem os discípulos não haveria distribuição dos pães. E Jesus usa o que ele tinha ali para mostrar que trabalhando junto a gente consegue fazer a obra de Deus. É mais fácil imitar Jesus se a gente andar junto. Mais fácil servir a Jesus se a gente estiver em um corpo. Se formos uma família. Não é à toa que na oração dele, ele diz que eles sejam um, Pai, como nós somos um. E em Pedro, a carta de Pedro, capítulo 2, de 9 a 10, ele diz assim, olha, vocês, no plural, não fala você. Vocês são geração eleita. Não fala, olha, Gustavo, você é geração eleita, irmão. Você é cabeça, não é cauda. Você é chamado por Deus. Não é? Nós cantamos muito você, eu, você. Ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Imitar a Jesus sozinho é muito difícil.
Imitar a Jesus solo é muito difícil. A gente faz isso muito melhor, muito mais fácil, se estivermos juntos uns com os outros, como uma grande família. É por isso que esse acampamento é relevante. Que nós vamos passar tempo juntos. Gente, já vou avisar vocês. Eu tenho esperança que vai ser maravilhoso, que vai ser muito bom. Mas não se engane, vai ter momento, vai ter gente chata lá. Sabe por quê? Sabe como eu sei que vai ter gente chata lá? Porque eu vou. Olha, aqueles que acham que o Leandro é um cara... Eu não estou dizendo que vocês acham, tá? Mas se alguém aqui no seu íntimo, o Leandro é um cara legal, um cara fácil de se lidar, é um cara sempre alegre, não me conhece. Não sabe quem eu sou. Sou chato, gente. Vai ter gente chata lá. Talvez você que esteja me ouvindo, você seja o chato. Como eu. Portanto, para encerrar, só para lembrar, a lição dos pães e peixes nos ensina muito mais do que a gente pode ver com a multiplicação dos pães e dos peixes. O que nós temos que nos atentar é o seguinte: Jesus está nos chamando para sermos seus imitadores. Vão e deem vocês de comer. E para ser imitador, nós temos que observar obediência e um coração quebrantado, capaz de sensibilizar com a dor dos outros. Nós sempre vamos encontrar razões para não fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Sempre vai ter. Mas ainda assim ele diz, vão lá e façam. Porque eu fui e eu dei a vocês o exemplo. E por último, é mais fácil, muito mais fácil, imitar a Jesus quando a gente faz isso coletivamente, como um corpo, como uma família. Portanto, não seja a ovelha desgarrada, não seja aquela que vai embora e fala, eu vou ser Jesus do meu jeito. Eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Amém?